História real da vovó. Vingança surpreendente revela o impacto de uma superação notável. Em Santo André, uma pequena cidade cheia de histórias e sorrisos, Maria era uma avó conhecida por seu carinho e sabedoria. Suas tardes eram passadas ao lado de Clara, sua neta apaixonada por fotografia, capturando a beleza simples da vida. Porém, a tranquilidade virou um pesadelo quando Clara viu suas economias suadas e poupadas desaparecerem em um golpe financeiro brilhante e cruel. O coração de Maria apertou. Como alguém tão esperto pode ser enganado? Mais do que a avó, Maria se tornaria a leoa que defende seu filhote. Determinada a restaurar a justiça, ela mergulhou em um mundo obscuro de mentiras, contratempos e traições. As mensagens ameaçadoras e chamadas de números desconhecidos começaram a aparecer. E a vida tranquila de Maria se transformou em um verdadeiro thriller. A cidade que antes conhecia tão bem se tornou um labirinto de desconfiados e interesses ocultos, onde cada esquina, o coração de Maria disparou. As linhas entre justiça e vingança começaram a se misturar, fazendo-a questionar suas intenções. Será que ainda era a avó amorosa que todos conheciam? Enquanto a busca por resposta se intensificava, Maria sentiu a pressão crescer. Clara, sempre doce e otimista, enfrentava a dor do engano sozinha. O medo de perder não apenas suas economias, mas a fé na humanidade estava perto de a consumir. Maria precisava urgentemente proteger sua menina e, ao mesmo tempo, lidar com seus próprios demônios internos. Um misto de amor e raiva pululava em seu peito. Assim, em uma noite chuvosa, Maria tomou uma decisão que mudaria tudo. Ao rastrear Fernando pela cidade, ela o encontrou em uma festa luxuosa, cercado por pessoas risonhas e despreocupadas. Era um mundo que ela nunca havia imaginado fazer parte, e sua presença ali parecia surreal. O cheiro do perfume caro e das risadas libertinas a fez sentir-se deslocada. Mas seu objetivo era claro. Como ela se aproximava. Com o coração aos pulos, Maria começou a se infiltrar na festa, observando cada movimento e conversa. O jogo já havia começado e, no auge de seu plano, um segredo obscuro sobre sua própria história familiar surgiu, fazendo-a hesitar. Esse labirinto estava mais intricado do que pensara. No clímax daquela noite, quando tudo parecia desmoronar, uma revelação abalará os alicerces de seu coração e de sua percepção. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Com cada passo na festa luxuosa, ela se sentia mais deslocada. As risadas e os olores de perfumes caros a envolviam como uma neblina pesada, mas o foco em Fernando era inabalável. A raiva fervia em suas veias, encobrindo qualquer outra emoção. Ela só queria salvar Clara do ataque financeiro que tinha sufocado a alegria de sua neta. Ela se aproximou da mesa onde Fernando estava, suas mãos suadas tremendo levemente. De repente, ao olhar bem nos olhos dele, uma figura familiar se destacou entre as pessoas. Maria franziu a testa.
Era Patrícia, a melhor amiga de Clara, mas ela estava com Fernando. O coração de Maria disparou. O que Patrícia estava fazendo ali? As duas estavam tão distantes uma da outra desde que a amizade de Clara e Patrícia desmoronou. Maria sempre achou que tinha sido por causa de fofocas. Mas e se houvesse algo mais envolvendo Fernando? As engrenagens da mente de Maria começaram a girar. E se Patrícia soubesse mais sobre o golpe? Ela decidiu agir. Com um grande esforço, Maria se forçou a se aproximar, caminhando lado a lado com pessoas bem vestidas, tentando não chamar atenção. A festa girava ao seu redor, mas tudo que conseguia focar era Patrícia se divertindo ao lado de Fernando, rindo de algo que ele disse. O aperto no peito dela aumentava. Cada riso era como um punhal, finalizando seu fôlego. Maria se lançou, tomando coragem. "Patrícia!" ela gritou, sua voz cortando a conversa como uma faca. O ambiente imediatamente se silenciou. Todos olhavam. O olhar de Patrícia encontrou o de Maria, e a expressão em seu rosto passou de surpresa para confusão. "Maria? O que você está fazendo aqui?" Patrícia balbuciou, tentando esconder o nervosismo. A tensão subiu como fumaça. "Estou aqui por Clara. O que você tem a ver com isso?" A voz de Maria era mais assertiva do que esperava. Patrícia pareceu hesitar. Fernando olhou que uma para outra, seus olhos perpostas vendavais de desdém. "Isso não é lugar para você, Maria", ele disse, um sorriso sarcástico no rosto. "Você não tem ideia do que está fazendo." Maria retrucou, mas a segurança em sua voz vacilava. Antes que pudesse processar, Patrícia deu um passo à frente. "Você não entende. Eu sou apenas uma peão nesse jogo entre vocês." Subitamente, Maria ficou paralisada. O que Patrícia queria dizer com isso? A expressão angustiada no rosto da jovem denunciava algo grave. E então, Patrícia olhou para Fernando. Um silêncio ensurdecedor preenchendo os espaços entre eles. "Eu não queria que isso acontecesse." Patrícia quebrou. "Mas você precisa saber, Maria. Ele está usando Clara como parte de um plano muito maior." As palavras de Patrícia cortaram como vidro. Maria mal conseguia respirar. O que quer que estivesse escondido sob a superfície da convivência tranquila se revelava ali, como uma tempestade prestes a eclodir. Um plano? Que plano? Antes que pudesse receber uma resposta, um grito ecoou pela festa. As luzes começaram a piscar e o homem disparou do fundo da sala, uma expressão de terror tomando conta de seu rosto, como se houvesse um monstro correndo atrás dele. A multidão se agitou e Maria sentiu o pânico crescer. O homem começou a gritar algo sobre um esquema, sobre corrupção. A palavra telefone saiu de sua boca, um eco de luz vermelha pulsando nos olhos de Fernando. De repente, tudo parecia muito diferente. O que estava mais escondido do que Maria jamais poderia imaginar? A revelação de Patrícia se tornava insignificante em meio ao caos. A festa, a busca por justiça, o amor que Maria tinha pela neta, tudo isso estava agora em uma linha tênue, como um fio prestes a se romper. Maria olhou para Patrícia, que agora parecia tão perdida quanto ela. A necessidade de saber, de entender tudo, superava qualquer temor. O labirinto estava apenas começando e Maria estava prestes a entrar em uma como se não houvesse volta.
O que quer que acontecesse a seguir mudaria tudo para sempre. O grito ecoou pela festa, cortando o ar como uma faca afiada. O pânico tomou conta da multidão. As luzes piscavam cada vez mais rapidamente e a música parou, deixando um vácuo ensurdecedor. As pessoas começaram a se agitar, sussurrando, enquanto o homem desesperado corria, como se um monstro o perseguisse. Maria estava paralisada. Seu coração batendo tão forte que parecia querer saltar do peito. Um esquema, uma armadilha. Ele repetia, a voz trêmula. As palavras ecoavam na mente de Maria, aumentando sua ansiedade. O que estava acontecendo? Ela olhou para Patrícia, aguardando uma resposta, mas a expressão da jovem estava carregada de medo. Fernando, com um sorriso desdenhoso, parecia apreciar o caos como se estivesse observando uma peça de teatro desmoronando. Maria sentiu um frio na barriga. Patrícia, ele está envolvido em algo muito maior, disse ela, tentando entender. O rosto da amiga de Clara estava imóvel, como se tivesse recebido um soco no estômago. Havia algo mais que ela não estava contando. Então, Patrícia disse, a voz baixa, quase um sussurro. Você não sabe, mas Fernando... Ele não é quem você pensa. O ambiente vibrou. O coração de Maria parou. O que isso significava? Ela sempre soubera que Fernando tinha mudado, mas nunca imaginou que o amigo de infância pudesse ser o vilão de toda essa história. Como assim? O que você quer dizer? Maria conseguiu perguntar, embora a angústia a travasse. Patrícia hesitou. A multidão se agitou novamente. As vozes estavam altas, mas tudo o que Maria conseguia ouvir era seu próprio batimento cardíaco. E quando Patrícia finalmente falou, as palavras saíram como uma rajada de vento. Ele não está apenas enganando Clara. Ele é seu pai. Silêncio. Um silêncio pesado e tóxico envolveu Maria. O chão parecia sumir embaixo de seus pés. O quê? Oh, ela sussurrou, um nó formando-se na garganta. Patrícia afastou o olhar. A expressão blende de arrependimento e dor. Fernando virou-se abruptamente, a tranquilidade em seu rosto um desafio. Ah, você se lembrou dele, não é? Sempre foi uma boa avó, mas estava tão distante. A risada dele era fria, quase um riso de vitória. Clara, você, tudo um peão no meu tabuleiro. Maria não podia acreditar. Você está mentindo! Gritou, mas sua voz trêmula betraiu sua incredulidade. O que Patrícia estava revelando? O que Fernando estava insinuando? Sentiu-se expondo uma ferida que pensara estar curada. O homem que havia gritado antes agora ficou paralisado e a multidão começou a se dispersar, a confusão crescendo. Patrícia estava ao seu lado, a mão tremendo, tentando tocar Maria. Maria, eu juro que não sabia. Clara merece saber a verdade. Calada! Você não entende nada. Fernando disparou e a tensão era palpável. Não se esqueça de que tudo o que você conheceu sobre sua família foi uma mentira. Ele se virou para Patrícia. E você, melhor ficar longe disso. Não vai querer ser envolvida em algo que não consegue controlar. O horror despedaçou o pensamento de Maria, uma revelação tão devastadora sobre seu passado. O que mais ela não sabia? Havia segredos enterrados que poderiam desmoronar tudo o que construíra. A solidão e o desespero entraram em seu coração. E no meio daquela confusão, uma pequena voz dentro dela gritou: E Clara? O que acontecerá com Clara?
Neste momento, alguém puxou seu braço e Maria virou-se. É a Clara com olhos arregalados de medo. Vovó, o que está acontecendo? Eu não entendo. E quando a neta a encarou, Maria soube que todo o tumulto apenas começara e a verdade poderia ser mais brutal do que qualquer golpe que poderiam imaginar. As revelações giravam como um furacão em sua mente. Maria sentiu-se perdida. O mundo que conheceu estava se desfazendo. Mas uma coisa era certa. Ela lutaria por Clara, mesmo que isso significasse confrontar seu passado de maneira que jamais imaginou. A tempestade interior só estava começando, e a luta pela verdade traria consequências que poderiam transformar tudo para sempre. O que mais poderia estar à espreita nas sombras dessa cidade que conhecera tão bem? Maria estava em um estado de choque, a mente girando como uma tempestade. Clara, com seus olhos brilhantes e cheios de medo, a puxava de volta ao presente. O grito do homem ecoava em seus ouvidos e as palavras de Patrícia reverberavam na sua cabeça. Ele é seu pai. Não conseguia processar. Fernando? O garoto que brincava com ela na infância? O homem que havia abandonado sua vida e agora era um monstro. Vovó, o que está acontecendo? Clara perguntou, o desespero claro em sua voz. A multidão, antes animada, agora se aproximava lentamente, formando um círculo em torno de Fernando, Patrícia e Maria. A pressão aumentava a cada instante. O ar parecia ficar rarefeito. Clara, Maria começou, mas a insegurança a dominou. Ela não sabia como explicar. Patrícia estava balançando a cabeça, tentando alertar Maria a não enfatizar a verdade. Mas a verdade já estava no ar, pulsando. E o olhar que Fernando dirigiu a ambas era de pura malícia. Vocês realmente acham que podem me enfrentar aqui? Esse jogo só está começando, ele disse, seu tom desdenhoso. E Maria, você nem sabe do que está falando. Ele olhou para Clara e um sorriso cruel brotou em seu rosto. Teu mundo está prestes a desmoronar. A multidão murmurava, a tensão subia como fumaça quente. Tudo parecia um pesadelo vívido, onde cada figura tinha um papel obscuro. Então Clara, perdendo a paciência, gritou, eu só quero saber a verdade. Fernando a encarou, e ali, naquele instante, Maria viu algo que a deixou ainda mais apreensiva. Os olhos de Fernando brilharam como se um plano maligno estivesse prestes a ser revelado. A verdade? Ah, minha querida, você ainda não está pronta para ouvir. Ele piscou como se deixasse uma pista, e isso foi como um estalo no cérebro de Maria. A festa começou a se dispersar, as pessoas movendo-se em pânico. Maria então notou um rosto familiar no meio da multidão. Era João, um velho conhecido da família, sempre ao redor para ajudar. Mas agora seu olhar estava fixo em Fernando e a expressão em seu rosto era de horror. Sem pensar, Maria fez um movimento chamando João. João, você tá aqui? O que está acontecendo? Mas João não olhou. Estava completamente absorto em Fernando. E então, no meio da tensão crescente, ele gritou: Fernando, isso não acabará bem para você. O silêncio assolou a sala. Era uma declaração ousada e todos os rostos se viraram. Maria também estava atenta às palavras de João piscando em sua mente. O que ele sabia? O olhar de Fernando, agora sombrio, revelou algo mais.
Você é um tolo, João. Fernando falou com risada sarcástica. Acha que pode me intimidar? Você não faz ideia de até onde posso chegar. E então, tudo mudou em um instante. A festa passou de um abalo emocional para uma cena de caos total. Um som ensurdecedor surgiu, como se o mundo estivesse desmoronando. Uma explosão e as chamas começaram a surgir ao fundo, levando o ambiente a um frenesi. O instinto de sobrevivência tomou conta. As pessoas corriam para todos os lados. O pânico tomou conta. Clara! Maria gritou, puxando a neta para mais perto. Tudo o que concebia pensar era em proteger a menina. Mas enquanto tentava escapar, viu Fernando, agora em um estado de fúria, empurrando pessoas para o lado. Ele estava, de certa forma, se aproveitando do caos, como se tivesse planejado tudo. Clara estava chorando, o medo estampado em seu rosto. Vovó, o que está acontecendo? Maria sentiu o aperto no peito. Poderia perder a neta em meio a tudo isso, mas mais do que isso, percebeu que o que Fernando havia dito antes sobre o plano maior poderia ser mais assustador do que pensava. A cada passo na direção da saída, ela sentia que as respostas estavam cada vez mais distantes. E enquanto o fogo crescia atrás deles, Maria fez uma escolha. Clara, precisamos descobrir como parar isso. Não podemos deixar que ele vença. Mas, ao mesmo tempo, olhos familiares e secretos se voltaram para Maria no meio do tumulto. E a sensação de que nem tudo era o que parecia a cercou novamente. Em meio ao caos, um rosto a encarou. Uma mulher que Maria nunca esperava ver novamente. Patrícia! Mas havia algo diferente nela, um brilho em seu olhar, um segredo oculto que poderia revelar tudo. Maria, eu sei mais do que você imagina! Ela gritou, enquanto o pânico se agravava ao redor. E nesse momento, entre a chama e a escuridão, e com todos fugindo, Maria percebeu que cada segundo agora importava. O caminho à frente se tornava um labirinto de verdades, mentiras, revelações surgiriam nas sombras, tão logo a fumaça se dissipasse. O que mais estava prestes a ser revelado? Maria estava paralisada, o coração disparado. Atrás dela, o caos aumentava. Pessoas corriam em pânico. O cheiro de fumaça se misturava com o perfume caro da festa. Clara, agarrada à sua mão, estava em desespero. Vovô, o que vamos fazer? A voz da neta trazia de volta a realidade. Precisamos sair daqui, Clara, agora! Maria puxou a menina, os olhos fixos em Fernando, que parecia mais um predador do que um ex-amigo. O sorriso cruel dele a perturbava profundamente. E então, Patrícia fez seu movimento. Maria, olha! Ela se aproximou, rasgando o espaço entre as sombras com uma expressão de urgência. É verdade! Maria, precisamos falar. Ele é mais perigoso do que você imagina. Patrícia, agora não é hora! Maria gritou, mas o impulso a fez hesitar. O olhar de Patrícia era solene, quase aterrorizante. Ele tem algo que você precisa saber. Não posso acreditar que você não se lembrou. Maria franziu a testa, a confusão a invadindo. Sobre o seu passado e, Clara, Patrícia começou, mas o som da festa explodindo em gritos a interrompeu. Uma nova onda de pânico tomou conta quando alguém gritou que o telhado estava prestes a desabar. Maria começou a arrastar Clara para fora, mas Patrícia a segurou.
Espere, antes que seja tarde demais. Ela puxou um pedaço de papel do bolso, as mãos tremendo. Olha isso! Maria hesitou por um instante antes de o pegar. As palavras escritas lá eram como golpes em seu coração. Era uma notificação de propriedades, uma lista de bens que pertenciam a Fernando. E para sua total horror, estava listado o nome de Clara ao lado do dele. Não! Isso não pode ser verdade! A negação surgiu como um grito em sua mente, mas Patrícia insistiu. Esse é o segredo que ele está escondendo. Ele não é apenas seu pai, mas é também o que fará Clara se tornar parte do plano dele. Maria sentiu a terra desmoronar sob seus pés. Havia uma conexão profunda e aterradora entre todos eles. O olhar de Fernando se tornou algo tão obscuro, como se ele estivesse pronto para consumir tudo em seu caminho. Você não entende, Patrícia. Clara é minha, é tudo parte do meu legado. A voz dele era um rastilho de pólvora. Não! Maria gritou, a dor explodindo como um relâmpago em seu corpo. Clara não é propriedade de ninguém. Clara chorava agora, um terror nos olhos enquanto as chamas começavam a engolir a sala ao fundo. Precisamos ir, Maria disse, puxando Clara, mas uma nova onda de gritos a fez parar. O homem que havia gritado sobre o esquema apareceu novamente, tremendo. Ele está fazendo tudo isso por dinheiro. Não confiem nele! E com isso, o pânico atingiu o clímax. Mas antes que Maria pudesse agir, Fernando, em um movimento brusco, pegou Patrícia e a segurou com força. Você não deveria ter falado, Patty. Isso vai acabar mal para você. Ele a empurrou para o lado, fazendo com que ela cambaleasse. No meio do tumulto, Patrícia hesitou e, com a voz firme mexendo dentro da dor, gritou: Maria, ele não é apenas seu pai. Ele é a razão pela qual você perdeu tudo também. Toda a sua vida foi uma mentira. As palavras ecoaram como um trovão. O mundo pausou por um segundo. Maria olhou para Clara, depois para Patrícia. Segredos enterrados, memórias distorcidas surgiram à tona. O que significava isso? Como tudo estava entrelaçado de forma tão terrível? E então, um painel do teto se rompeu, caindo a poucos metros de onde estavam. O grito da multidão misturou-se com o som aterrador do desmoronamento. Maria pegou a mão de Clara, mas Patrícia gritou mais uma vez. Você não pode deixar que ele a leve. Não confie nele. Em meio ao caos, Maria sentiu que nova fumaça começou a cobrar vida ao seu redor. Controlar o próprio futuro parecia mais distante do que nunca. Como se cada respiração se tornasse uma corrida contra o tempo. E enquanto o mundo desmoronava, a única certeza que tinha era que precisaria descobrir a verdade. Não apenas sobre Fernando, mas sobre si mesma, se quisesse salvar Clara e a si mesma de um destino nada menos que devastador. O que mais estava prestes a ser revelado? Maria estava paralisada, o coração disparado. Atrás dela, o caos aumentava. Pessoas corriam em pânico. O cheiro de fumaça se misturava com o perfume caro da festa. Clara, agarrada à sua mão, estava em desespero. Vovó, o que vamos fazer? A voz da neta a trazia de volta à realidade. Precisamos sair daqui, Clara, agora! Maria puxou a menina, os olhos fixos em Fernando, que parecia mais um predador do que um ex-amigo. O sorriso cruel dele a perturbava profundamente. E então,
Patrícia fez seu movimento. Maria, olha! Ela se aproximou, rasgando o espaço entre as sombras, com uma expressão de urgência. A verdade! Maria, precisamos falar. Ele é mais perigoso do que você imagina. Patrícia, agora não é hora! Maria gritou, mas um impulso a fez hesitar. O olhar de Patrícia era solene, quase aterrorizante. Ele tem algo que você precisa saber. Não posso acreditar que você não se lembrou. Maria franziu a testa, a confusão a invadindo. Sobre o seu passado e... Clara! Patrícia começou, mas o som da festa, explodindo em gritos, a interrompeu. Uma nova onda de pânico tomou conta quando alguém gritou que o telhado estava prestes a desabar. Maria começou a arrastar Clara para fora, mas Patrícia a segurou. Espere, antes que seja tarde demais. Ela puxou um pedaço de papel do bolso, as mãos tremendo. Olha isso! Maria hesitou por um instante antes de o pegar. As palavras escritas lá eram como golpes em seu coração. Era uma notificação de propriedades, uma lista de bens que pertenciam a Fernando. E, para sua total horror, estava listado o nome de Clara ao lado do dele. Não! Isso não pode ser verdade! A negação surgiu como um grito em sua mente. Mas Patrícia insistiu. Esse é o segredo que ele está escondendo. Ele não é apenas seu pai. Mas é também o que fará Clara se tornar parte do plano dele. Maria sentiu a terra desmoronar sob seus pés. Havia uma conexão profunda e aterradora entre todos eles. O olhar de Fernando se tornou algo tão obscuro, como se ele estivesse pronto para consumir tudo em seu caminho. Você não entende, Patrícia. Clara é minha, é tudo parte do meu legado. A voz dele era um rastilho de pólvora. Não! Maria gritou, a dor explodindo como um relâmpago em seu corpo. Clara não é propriedade de ninguém. Clara chorava, agora, um terror nos olhos enquanto as chamas começavam a engolir a sala ao fundo. Precisamos ir, Maria disse, puxando Clara, mas uma nova onda de gritos a fez parar. O homem que havia gritado sobre o esquema apareceu novamente, tremendo. Ele está fazendo tudo isso por dinheiro. Não confiem nele. E com isso, o pânico atingiu o clímax. Mas antes que Maria pudesse agir, Fernando, em um movimento brusco, pegou Patrícia e a segurou com força. Você não deveria ter falado, Patty. Isso vai acabar mal para você. Ele a empurrou para o lado, fazendo com que ela cambaleasse. No meio do tumulto, Patrícia hesitou e, com a voz firme mexendo dentro da dor, gritou: Maria! Ele não é apenas seu pai. Ele é a razão pela qual você perdeu tudo também. Toda a sua vida foi uma mentira. As palavras ecoaram como um trovão. O mundo pausou por um segundo. Maria olhou para Clara, depois para Patrícia. Segredos enterrados. Memórias distorcidas surgiram à tona. O que significava isso? Como tudo estava entrelaçado de forma tão terrível. E então o painel do teto se rompeu, caindo a poucos metros de onde estavam. O grito da multidão misturou-se com o som aterrador do desmoronamento. Maria pegou a mão de Clara, mas Patrícia gritou mais uma vez. Você não pode deixar que ele a leve. Não confie nele. Em meio ao caos, Maria sentiu que nova fumaça começou a cobrar vida ao seu redor. Controlar o próprio futuro parecia mais distante do que nunca, como se cada respiração se tornasse uma corrida contra o tempo. E enquanto o mundo desmoronava, a única certeza que tinha era que precisaria descobrir a verdade, não apenas sobre Fernando, mas sobre si mesma, se quisesse salvar Clara e a si mesma de um destino nada menos que devastador.
Então, em meio ao barulho ensurdecedor, a porta da festa se abriu de uma vez, revelando uma figura familiar. Era Luís, o irmão mais novo de Maria, que desaparecia há anos. Ele parecia pálido, como se tivesse acabado de sair de um filme de terror. Quando seus olhares se encontraram, é sobre a nossa família e sobre Fernando, ele disse, e com a voz tremendo expôs uma bomba. Fernando é parte de uma organização criminosa e eu fui forçado a me esconder para me proteger de tudo isso. Em um instante a sala parecia girar e as peças do quebra-cabeça lentamente começaram a se encaixar. O peso dos segredos pressionava Maria contra a parede. O que Luís estava revelando mudava tudo. Fernando não era apenas um incômodo do passado, mas a raiz de um problema muito maior. Luís, como você pode ter certeza disso? Maria perguntou. Mas a angústia de seu irmão parecia mais verdadeira do que nunca. E nesse momento, a verdade parecia mais devastadora do que qualquer golpe que poderiam levar. Clara, entretanto, permanecia agarrada em sua mão, a esperança começando a se desvanecer à medida que o labirinto se tornava mais intricado. E com aquela revelação, Maria sentiu que cada segredo, cada mentira e cada relação estavam prestes a se desmoronar como o teto acima delas. Maria estava paralisada, o coração disparado. Atrás dela o caos aumentava. Pessoas corriam em pânico, o cheiro de fumaça se misturava com o perfume caro da festa. Clara, agarrada à sua mão, estava em desespero. Vovó, o que vamos fazer? A voz da neta a trazia de volta à realidade. Precisamos sair daqui, Clara! Agora! Ela puxou a menina, os olhos fixos em Fernando, que parecia mais um predador do que um ex-amigo. O sorriso cruel dele a perturbava profundamente. E então, Patrícia fez seu movimento. Maria! Olha, se aproximou, rasgando o espaço entre as sombras, com uma expressão de urgência. A verdade, Maria, precisamos falar. Ele é mais perigoso do que você imagina. Patrícia, agora não é hora! Maria gritou, mas o impulso a fez hesitar. O olhar de Patrícia era solene, quase aterrorizante. Ele tem algo que você precisa saber. Não posso acreditar que você não se lembrou. Maria franziu a testa, a confusão a invadindo, sobre o seu passado e Clara. Mas antes que pudesse entender, o estrondo ensurdecedor ecoou e parte do teto desabou, fazendo todos pularem para trás. O chão tremeu sob seus pés. Luís, Maria gritou, tentando localizar o irmão em meio à fumaça. Mas tudo o que conseguia ver eram rostos em pânico, sombras correndo em direção à saída. O caos ganhou novas cores. E no meio disso, Clara gritou, Vovó, ele está vindo! E antes que Maria pudesse desviar o olhar, viu Fernando se aproximando, determinado como um lobo em busca de suas presas. Ele estava em um estado de fúria, seus olhos brilhando com algo que Maria nunca tinha visto antes. É hora de você saber a verdade, Maria, ele disse, a voz soando quase triunfante. Você ficou cega com essa história de amor de avó. O que Patrícia e Luís realmente têm a ver com você é muito mais sombrio. Aquelas palavras a atingiram como um soco no estômago. O que você quer dizer? Ela perguntou indefesa. Você não percebe, não é? O que você sempre quis proteger. Clara não é a única que tem um legado. Você também quer saber de onde vem, não? E enquanto Fernando falava, tudo pareceu desmoronar. Patrícia fez uma expressão de pânico. Maria! Não! Ela gritou. Ele está tentando confundir você. Ele quer que você veja o que não existe. Mas antes que pudesse responder, Luís avançou, com os olhos arregalados. Maria!
Ele não pode ser confiável. Ele não é o que você pensa. Então quem ele é? O grito de Maria soou tremulante, suas mãos suando ao redor da de Clara. O homem desesperado que havia gritado antes voltou à cena, agora ferido, e exclamou: A verdade é que todos nós somos apenas peões em um jogo muito maior. E foi nesse momento que a bomba estourou. Luiz, com lágrimas nos olhos, disse: Maria, não existe um pai vilão. Fernando é nosso irmão. E Clara é filha dele. Tudo o que sabemos é uma farsa. Silêncio, um silêncio denso, onde o tempo parecia correr devagar. Maria olhou de Fernando para Luiz, em busca de qualquer traço de esperança, mas o pânico foi surgindo em seu coração. Isso não pode ser verdade! Não faz sentido! É pura verdade, Maria! Fernando disse, com um sorriso triunfante que parecia feito de ácido. E agora você vai ter que decidir entre seu passado e seu futuro. Clara é o próximo movimento no meu jogo. E se você não fizer nada agora, bem, já sabe o que pode acontecer. Clara olhou para a avó, os olhos largos e cheios de medo. Vovó, o que significa tudo isso? E com a voz embargada de dor, Maria respondeu: Significa que a verdade queima mais do que essas chamas. Agora precisamos sair rapidamente e rápido com elas. Mas enquanto ela puxava Clara, um pedaço do teto desabou ainda mais perto delas. O tempo estava se esgotando e os segredos estavam prestes a se revelar em sua totalidade. Como se a própria cidade ao redor delas estivesse desmoronando. Maria sabia que essa não era apenas uma luta por Clara. É uma luta pela própria verdade, que até agora estava enterrada sob mentiras, traições e um passado que não fazia sentido. E no meio de toda a confusão, uma pergunta ecoava: será possível escapar do legado do que havia sido? A resposta estava no ar. E com isso, a realidade começou a se misturar com o pesadelo. O que fazia a história tão única, agora se tornara um labirinto de escolhas impossíveis, onde todos precisariam decidir o que estariam dispostos a perder. Maria estava paralisada, o coração disparado. Atrás dela, o caos aumentava. Pessoas corriam em pânico. O cheiro de fumaça se misturava com o perfume caro da festa. Clara, agarrada à sua mão, estava em desespero. Vovó, o que vamos fazer? A voz da neta a trazia de volta à realidade. Precisamos sair daqui, Clara, agora! Maria puxou a menina, os olhos fixos em Fernando, que parecia mais um predador do que um ex-amigo. O sorriso cruel dele a perturbava profundamente. E então Patrícia fez seu movimento. Maria! Olha! Ela se aproximou, rasgando o espaço entre as sombras, com uma expressão de urgência. A verdade! Maria, precisamos falar. Ele é mais perigoso do que você imagina. Patrícia, agora não é a hora! Maria gritou, mas um impulso a fez hesitar. O olhar de Patrícia era solene, quase aterrorizante. Ele tem algo que você precisa saber. Não posso acreditar que você não se lembrou. Maria franziu a testa, a confusão a invadindo. Sobre o seu passado. E Clara! Mas antes que pudesse entender, um estrondo ensurdecedor ecoou e parte do teto desabou, fazendo todos pularem para trás. O chão tremeu sob seus pés. Luiz! Maria gritou, tentando localizar o irmão em meio à fumaça. Mas tudo o que conseguia ver eram rostos em pânico, sombras correndo em direção à saída. O caos ganhou novas cores, e no meio disso, Clara gritou: Vovó, ele está vindo! E antes que Maria pudesse desviar o olhar, viu Fernando se aproximando, determinado como um lobo em busca de suas presas. Ele estava em um estado de fúria.
seus olhos brilhando com algo que Maria nunca tinha visto antes. É hora de você saber a verdade, Maria, ele disse, a voz soando quase triunfante. Você ficou cega com essa história de amor de avó. O que Patrícia e Luiz realmente têm a ver com você é muito mais sombrio. Aquelas palavras a atingiram como um soco no estômago. O que você quer dizer? Ela perguntou, indefesa. Você não percebe, não é? O que você sempre quis proteger. Clara não é a única que tem um legado. Você também quer saber de onde vem, não? E enquanto Fernando falava, tudo parecia desmoronar. Patrícia fez uma expressão de pânico. Maria, não! Ela gritou. Ele está tentando confundir você. Ele quer que você veja o que não existe. Mas antes que pudesse responder, Luiz avançou com os olhos arregalados. Maria! Ele não pode ser confiável. Ele não é o que você pensa. Então quem ele é? O grito de Maria soou tremulante, suas mãos suando ao redor da de Clara. O homem desesperado que havia gritado antes voltou à cena, agora ferido, e exclamou. A verdade é que todos nós somos apenas peões em um jogo muito maior. E foi nesse momento que a bomba estourou. Luiz, com lágrimas nos olhos, disse: Maria, não existe um pai vilão. Fernando é nosso irmão. E Clara é filha dele. Tudo o que sabemos é uma farsa. Silêncio. Um silêncio denso, onde o tempo parecia correr devagar. Maria olhou de Fernando para Luiz em busca de qualquer traço de esperança. Mas o pânico foi surgindo em seu coração. Isso não pode ser verdade. Não faz sentido. É pura verdade, Maria, Fernando disse, com um sorriso triunfante que parecia feito de ácido. E agora você vai ter que decidir entre seu passado e seu futuro. Clara é o próximo movimento no meu jogo. E se você não fizer nada agora, bem, já sabe o que pode acontecer. Clara olhou para a avó, os olhos largos e cheios de medo. Vovó, o que significa tudo isso? Significa que a verdade queima mais do que essas chamas. Agora precisamos sair rapidamente. E rápido com elas. Mas enquanto ela puxava Clara, um pedaço do teto desabou ainda mais perto delas. O tempo estava se esgotando e os segredos estavam prestes a se revelar em sua totalidade. Como se a própria cidade ao redor delas estivesse desmoronando. Maria sabia que essa não era apenas uma luta por Clara. Era uma luta pela própria verdade, que até agora estava enterrada sob mentiras, traições e um passado que não fazia sentido. E no meio de toda a confusão, uma pergunta ecoava. Será possível escapar do legado do que havia sido? A resposta estava no ar, e com isso, a realidade começou a se misturar com o pesadelo. O que fazia a história tão única agora se tornara um labirinto de escolhas impossíveis, onde todos precisariam decidir o que estariam dispostos a perder. Maria estava paralisada, o coração disparado. Atrás dela, o caos aumentava. Pessoas corriam em pânico. O cheiro de fumaça se misturava com o perfume caro da festa. Clara, agarrada à sua mão, estava em desespero. Vovó, o que vamos fazer? A voz da neta a trazia de volta à realidade. Precisamos sair daqui, Clara. Agora! Ela puxou a menina, os olhos fixos em Fernando, que parecia mais um predador do que um ex-amigo. O sorriso cruel dele a perturbava profundamente. E então, Patrícia fez seu movimento. Maria, olha!
Ela se aproximou, rasgando o espaço entre as sombras com uma expressão de urgência. A verdade! Maria, precisamos falar. Ele é mais perigoso do que você imagina. Patrícia, agora não é hora! Maria gritou, mas um impulso a fez hesitar. O olhar de Patrícia era solene, quase aterrorizante. Ele tem algo que você precisa saber. Não posso acreditar que você não se lembrou. Maria franziu a testa, a confusão a invadindo. Sobre seu passado. E, Clara, mas antes que pudesse entender, um estrondo ensurdecedor ecoou e parte do teto desabou, fazendo todos pularem para trás. O chão tremeu sob seus pés. Luiz! Maria gritou, tentando localizar o irmão em meio à fumaça. Mas tudo que conseguia ver eram rostos em pânico, sombras correndo em direção à saída. O caos ganhou novas cores, e no meio disso, Clara gritou: Vovó, ele está vindo! E antes que Maria pudesse desviar o olhar, viu Fernando se aproximando, determinado como um lobo em busca de suas presas. Ele estava em um estado de fúria, seus olhos brilhando com algo que Maria nunca tinha visto antes. É hora de você saber a verdade, Maria, ele disse, a voz soando quase triunfante. Você ficou cega com essa história de amor de avó. O que Patrícia e Luiz realmente têm a ver com você é muito mais sombrio. Aquelas palavras a atingiram como um soco no estômago. O que você quer dizer? Ela perguntou, indefesa. Você não percebe, não é? O que você sempre quis proteger? Clara não é a única que tem um legado. Você também quer saber de onde vem, não? E enquanto Fernando falava, tudo parecia desmoronar. Patrícia fez uma expressão de pânico. Maria, não! Ela gritou. Ele está tentando confundir você. Ele quer que você veja o que não existe. Mas antes que pudesse responder, Luiz avançou, com os olhos arregalados. Maria, ele não pode ser confiável. Ele não é o que você pensa. Então quem ele é? O grito de Maria soou tremulante, suas mãos suando ao redor da de Clara. O homem desesperado que havia gritado antes voltou à cena, agora ferido, e exclamou: A verdade é que todos nós somos apenas peões em um jogo muito maior. E foi nesse momento que a bomba estourou. Luiz, com lágrimas nos olhos, disse: Maria, não existe um pai vilão. Fernando é nosso irmão. E Clara é filha dele. Tudo que sabemos é uma farsa. Silêncio. Um silêncio denso, onde o tempo parecia correr devagar. Maria olhou de Fernando para Luiz, em busca de qualquer traço de esperança, mas o pânico foi surgindo em seu coração. Isso não pode ser verdade. Não faz sentido. É pura verdade, Maria, Fernando disse com um sorriso triunfante que parecia feito de ácido. E agora você vai ter que decidir entre seu passado e seu futuro. Clara é o próximo movimento no meu jogo e se você não fizer nada agora, bem, já sabe o que pode acontecer. Clara olhou para a avó, os olhos largos e cheios de medo. Vovó, o que significa tudo isso? Significa que a verdade queima mais do que essas chamas. Agora precisamos sair rapidamente e rápido com elas. Mas enquanto ele puxava a Clara, um pedaço do teto desabou ainda mais perto delas. O tempo estava se esgotando e os segredos estavam prestes a se revelar em sua totalidade. Como se a própria cidade ao redor delas estivesse desmoronando. Maria sabia que essa não era apenas uma luta por Clara.
Era uma luta pela própria verdade, que até agora estava enterrada sob mentiras, traições e um passado que não fazia sentido. E no meio de toda a confusão, uma pergunta ecoava: será possível escapar do legado do que havia sido? A resposta estava no ar, e com isso a realidade começou a se misturar com o pesadelo. O que fazia a história tão única agora se tornara um labirinto de escolhas impossíveis, onde todos precisariam decidir o que estariam dispostos a perder. Então, uma sombra se aproximou rapidamente. Antes que Maria percebesse, uma figura vestida de preto surgiu, empurrando as pessoas para o lado. Era um homem alto, com uma máscara que escondia seu rosto. Ele se dirigiu diretamente. Fernando parou, surpreso. As palavras do homem quebraram o caos ao redor. "O que você está fazendo aqui?" ele questionou, a arrogância desaparecendo. "Eu estou aqui para acabar com você. Aquelas histórias que você vendeu aos seus amigos, as promessas que fez, tudo isso vai acabar hoje." O homem se aproximou de Fernando, o desdém evidente em cada passo. O pânico tomou conta da festa novamente. As pessoas, já aterrorizadas, recuaram ainda mais. Clara agarrou a mão de Maria, os olhos arregalados. "Vovó, eu quero ir para casa." A voz dela era um sussurro e o desespero crescia. Mas antes que alguém pudesse reagir, o homem puxou algo debaixo da camiseta, revelando uma arma. "Você não pode esconder o que fez. Está na hora de pagar." A tensão aumentou, o ar ficou pesado com a violência que se aproximava. "Não!" Patrícia gritou, dando um passo à frente, sem pensar. Ela não deveria estar ali, mas seu instinto foi mais forte. "Você não pode fazer isso. Ele não é o único culpado." A voz do homem tremeu e Maria pôde ver a hesitação. A situação, de repente, desmoronava novamente. As lembranças de um passado que parecia tão distante e confuso agora tomavam um novo sentido. "É você! Sempre foi você que manipulou tudo!" Fernando gritou desesperado. E com isso o homem começou a baixar a arma confuso. Uma tensão elétrica pairou no ar e Maria percebeu. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando de um jeito que nunca esperava. Mas o que isso significava para eles? E o que mais estava escondido nessa noite de revelações? Maria sabia que o verdadeiro horror ainda estava por vir. E a verdade era um monstro que todos estavam prestes a encontrar. A tensão estava insuportável. O homem de máscara pairava sobre Fernando, a arma em punho. O seu olhar frio estava fixo, mas uma faísca de dúvida surgiu. "Você acha que pode controlar tudo?" "Eu não tenho mais medo de você." O vento parecia parar enquanto as palavras ecoavam, e todos congelaram aguardando o desfecho. Fernando riu com desdém, mas Maria percebeu que seu sorriso não alcançava seus olhos. "Você não entende, não é? Tudo isso é só o começo." E enquanto falava, o homem engatilhou a arma. "É agora ou nunca!" Patrícia gritou, se jogando entre os dois. "Acho que todos temos mágoas e segredos, mas isso não precisa acabar em tragédia." Maria sentiu um nó na garganta. Clara estava tremendo ao seu lado e só conseguiu dizer: "Vovó, eu quero ir para casa." As palavras dela eram uma mistura de medo e esperança. "Vamos sair!" Maria gritou, puxando a mão da neta. Mas antes que pudessem se mover, o barulho de um estrondo ecoou e o teto começava a desmoronar ao redor deles. A sala estava se desintegrando rapidamente. As pessoas começaram a gritar, correndo para a saída. "Para a porta! Agora!" Maria comanda, arrastando Clara para sua frente. Mas Luiz,
agora com sentimentos confusos pela revelação, ainda estava paralisado, observando o irmão. O homem mascarado enxergou a confusão e, aproveitando a distração, disparou um tiro. O som ecoou como um trovão. Maria se virou, o coração despedaçado ao ver o que acontecera. Mas com um movimento rápido, Patrícia empurrou Fernando, tirando-o da linha do tiro. O projétil passou raspando. A adrenalina fez tudo parecer em câmera lenta. A sala desmoronava. As luzes piscavam e pessoas, espalhadas em pânico, se esbarravam. Maria sentiu a mão de Clara apertando a sua. "Eu tô aqui, meu amor!" Gritou como se sua voz pudesse proteger a menina do horror. A sala estava uma bagunça e a fumaça começou a invadir a sala, engolindo os rostos aterrorizados. "Vem, precisamos sair!" Maria berrou, puxando Clara. E assim, um a um, os rostos conhecidos passaram por ela em um turbilhão. Luiz finalmente acordou, correndo para auxiliar Patrícia. "Você precisa se afastar dele!" gritou, mas Patrícia só assentiu, decidida a não deixar o irmão. Fernando escapar. Em meio à confusão, o que antes parecia uma briga de canções tornou-se um grito desesperado por redenção. Os olhares de Patrícia e Luiz se cruzaram, e naquele momento uma verdade não dita transcendia o cenário caótico. Eles eram mais do que irmãos. Eram a única chance de Maria e Clara. A fumaça asfixiante se tornava empecilho e o calor do fogo encurralava-os. Com último esforço, Maria empurrou Clara em direção à saída, mas o peso do passado, dos segredos e das mentiras ainda estavam presentes. Uma última olhada para Fernando, agora apenas um fantasma do que foi, e uma dor perfurante no peito. "Eu não vou deixar você levar minha neta!" Maria gritou, virando-se um instante que parecia uma eternidade. O olhar de Fernando era de derrota. Fogos estouravam ao fundo. No entanto, entre gritos e lágrimas, no caos total ainda havia uma fagulha de esperança. Clara estava ao lado da avó. E isso bastava para iluminar a escuridão. E assim, enquanto saíam pela porta de saída, após o caos, Maria lembrou-se de duas coisas fundamentais. O amor pode quebrar as correntes do passado. E às vezes, as pessoas que mais ama têm mais poder do que imagina para redefinir a sua história. Mas aquela história, assim como a cidade, estava apenas começando a se reerguer. E enquanto desapareciam na escuridão da noite, uma certeza queimava em seu coração. A luta por sua verdade e por Clara ainda estava longe do fim. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal.